Olá, querido aluno, querida aluna, aqui é o professor Vitor Kessler, em mais um evento aqui pelo professor Gabriel Pacheco, cursinho de TI que mora no meu coração. Gente, a gente vai falar aqui com vocês hoje de inteligência artificial e como ela está sendo cobrada em concursos. Vai ser um evento que vai ter mais ou menos 1 hora de duração e a gente vai resolver um monte de questão, tá certo? E antes de começar a trazer já o assunto em si, eu quero te lembrar que está tendo a Black Friday no professor Gabriel Pacheco, tá? São 50, olha só, eu tive que anotar que é tanta promoção aqui que eu iria me perder. 50% de desconto nos cursos e assinaturas do Super TI Mega TI, com o uso do cupom Black November, já disponível para utilização na hora de sua matrícula na plataforma www.professorgabrielpacheco.com.br. 30% de desconto na plataforma do professor André Fantoni, 20% na Tec Concursos, tá? Condições para os alunos matriculados entre 4 de novembro e 10 de novembro de 2024, beleza? Além disso, 40% na plataforma Clube das Discursivas. 2 sessões em grupo de mentoria e gestão do tempo e organização com o melhor de todos, o professor Gabriel Pacheco, e uma palestra sobre gestão financeira para concurseiros, tá? O cupom é o mesmo, tá? Tanto para curso quanto para assinaturas e dúvidas podem ser tiradas diretamente no Fale Conosco, tá bom? Do faleconosco@professorgabrielpacheco.com.br. Pronto, fiz o jabá, vamos agora para a nossa aula. Depois eu lembro aqui o jabá se você perdeu e tal. Então, vamos aqui ao que importa, material na tela, tá aqui a minha querida Black November, condições para matrículas até o dia 10 de novembro com o cupom Black November, tá? Vamos lá. Andando aqui, vamos falar de A, vai ser um evento multibancas, deixa eu colocar aqui a minha canetinha marca-texto. Esse slide tem uma coisa muito importante que é o meu @, me segue lá no Instagram, Vitor_Kessler, você que está assistindo aqui o nosso vídeo. E vamos ao que importa com uma introdução, tá? Trazendo o conceito de aprendizado de máquina ou machine learning, tá? Quando isso começou a cair em concurso, ninguém dava muita bola. Agora, até concurso que não é da área de TI, como o concurso da Receita Federal, um concurso para banco, tá todo mundo pedindo inteligência artificial. Na prova da Caixa, para escriturário agora, esse ano, 2024, a gente teve uma questão cobrando GAN, Generative Adversarial Networks, para o cargo de escriturário não TI. Então, você vai ter que... E normalmente é um assunto que ele não é muito abordado nas graduações, especialmente as graduações mais tradicionais. Então, é um assunto que você, concurseiro de TI, e até o que não é de TI, tem que correr atrás, tá certo? Aprendizado de máquina machine learning é fazer as máquinas funcionarem como o ser humano, trabalharem resolvendo problemas que dependem da inteligência humana. Esse é o conceito de inteligência artificial, tá? Normalmente eu usava a inteligência humana, agora eu estou usando máquinas substituindo a inteligência humana. E quando a gente fala em machine learning, aprendizado de máquina, é fazer as máquinas aprenderem como o ser humano aprende. Como é que você aprende? Você aprende por meio da experiência. E o que é experiência? Em inteligência artificial, em computação de uma maneira geral, é banco de dados. Os dados históricos, os dados do passado, estão armazenados em bases de dados. E no machine learning, você entrega para uma máquina, para um algoritmo, para um indutor, uma base de dados que ela vai aprender. A gente chama isso de treinamento, tá? Então, você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo mais prático. Você tem o problema de identificar se uma transação de cartão de crédito é fraudulenta ou não. Tá? Hoje quem faz isso são máquinas, né? O cara não fica olhando milhões de transações, o ser humano não consegue acompanhar. Então a máquina ela foi treinada com um dataset, um conjunto de dados previamente rotulado, previamente classificado, um conjunto de dados que dizia, tá vendo essa transação aqui? Ela é normal. Tá vendo essa daqui, ó? Ela é fraudulenta. Tá vendo essa aqui, ó, que aconteceu de meia-noite, no valor de R$1.000, que aconteceu fora da residência de onde o cara mora, uma compra feita fora do Brasil até. Essa daqui é fraudulenta, você tem que barrar, tá? Então você pega milhões, não é uma, nem duas, nem mil, não. Você pega milhões de transações
e treina a máquina. A máquina vai aprender assim, ela tem uma transação, ela vai fazer uma previsão que no começo é aleatória. E vai dizer, acertou, essa transação aí é fraudulenta. Aí acertou, beleza, não mexe na máquina. Errou, aí você vai ter que atualizar os hiperparâmetros da máquina para que na próxima vez que apareça algo parecido, ela classifique corretamente, tá? E aí você faz isso milhões de vezes e no final você vai ter uma máquina treinada. O que é que eu vou fazer com essa máquina? Eu vou avaliar, verificar se ela está boa. Com o quê? Um pedaço do meu dataset, normalmente a gente faz assim, um pedaço do meu dataset eu não vou entregar para a máquina, eu vou guardar aqui. Então eu boto 70% dos dados que eu tenho de transações para a máquina treinar e guardo 30% sem a máquina triscar. Você quer olhar. Porque assim, a máquina, ela rouba, o termo é esse mesmo, ela aprende com base nos dados de treinamento, os dados e o rótulo associado a cada dado, entendeu? Ela vai ter acesso a essa informação e aí ela aprende como fazer essa relação entre dados, né? Se é uma transação de cartão de crédito, valor da transação, horário da transação, quem realizou, onde realizou, o que comprou, papapá. Você vai ter todas as informações da transação no seu dataset e a classificação correspondente. Beleza, entregou para a máquina, ela vai treinar. Depois você vai avaliar com um conjunto de testes que ela nunca viu na vida. E esse conjunto de testes você vai ter as métricas, né? As métricas que a gente usa para avaliar se uma máquina está boa ou está ruim. Exemplo, a acurácia, que é o percentual de acertos da máquina. Se você tem 10 mil dados no conjunto de treinamento e a máquina acertou 8 mil, então ela está com acurácia de 80%. Beleza? Muito bem. Isso é aprendizado de máquina, o básico. E aí a gente vai aqui para a nossa questãozinha do SESP de 2024, concurso do CTI. SESP 2024, julgue. Aprendizado de máquina pode ser definido como a criação e o uso de modelos que são aprendidos a partir do dado histórico, a partir da base de dados. Então, você vai ter modelos que são aprendidos a partir dos dados, né? O meu classificador, o meu algoritmo lá feito em Python, ele vai gerar um modelo treinado a partir dos dados. Questão correta. Beleza? Da mesma prova, o aprendizado de máquina computacional tem como objetivo aplicar técnicas computacionais na tentativa de validar padrões em dados e ratificar padrões que podem ser observados explicitamente nos dados. Verdadeiro? Certo ou errado? Errado por causa do explicitamente, tá? Porque se está explícito nos dados, esses padrões, você não precisa de uma máquina. Você faz um select asterisco from e pega aquela informação, aquele padrão, tá? O aprendizado de máquina, ele vai te entregar padrões, conhecimento, informação que estão implícitos, escondidos dentro da base de dados, tá bom? Por exemplo, se eu quero detectar pagamentos irregulares do Bolsa Família para alguém, eu vou pegar uma base de dados com milhões de pagamentos e eu não sei qual é o correto, qual é o que é errado. Eu dou para a máquina aprender com base no passado que eu tenho de fraudes identificadas pela CGU, nem me apresentei, sou da CGU. Aí mas todo mundo já me conhece, né? Eu sou o Vitor Kessler. Olha, eu tô me achando demais, né? Aí você entrega para a máquina e a máquina aprende a descobrir o que é um ponto fora da curva numa base de dados com centenas de colunas. E aí esse ponto fora da curva é o dado de pagamento do Bolsa Família que tem que dar uma olhada, tá? Beleza. Muito bem, então não é explícito, é escondido. Porque se fosse explícito, não precisava, né, de A. Questão errada. Prova agora da FGV, TCE de Goiás. TCE de Goiás, analista de controle externo. Os modelos de aprendizado de máquina desempenham um papel fundamental na análise e interpretação de dados em uma variedade de domínios. Uma característica dos modelos de aprendizado de máquina supervisionados e não supervisionados é que modelos supervisionados, aprendizado de máquina tem essa divisão básica, tá? De aprendizado supervisionado e não supervisionado. No supervisionado é esse que eu falei do exemplo aí da transação fraudulenta.
Eu tenho uma base de dados que está previamente identificada, previamente rotulada, previamente classificada. Tá? Tem as transações que são fraudulentas para a máquina aprender, tem as transações que são normais para a máquina aprender. Esse é o aprendizado supervisionado. Ela recebe como supervisão o que ela tem que aprender. Tá? Aí o aprendizado supervisionado ele pode resolver problemas de classificação e de regressão. Quando o rótulo é um rótulo categórico, como é o caso da transação fraudulenta ou não, né, que é um categórico binário, eu chamo isso de classificação. Eu vou classificar essas minhas transações. Quando eu estou prevendo um número, um valor contínuo, e na verdade não tenho classe, eu tenho um rótulo, meu rótulo é numérico, aí eu estou falando de aprendizado não supervisionado. Exemplo, prever a temperatura de amanhã com base nos dados meteorológicos de hoje. Tá? Estou prevendo um valor, um número, temperatura. Aí eu estou resolvendo um problema de regressão. O não supervisionado, que é o que está do outro lado, eu não tenho rótulo, não tenho classe, não tenho target, não tenho alvo, o que você quiser chamar desse campo do seu dataset que vai trazer a classificação. Beleza? Aí o bicho pega. Eu não tenho o rótulo. Então o que é que eu vou fazer com a base de dados? Eu vou agrupar esses dados em clusters, é a clusterização. Tá? Eu vou pegar um dataset com todas as notas de todos os alunos de uma escola, todos os boletins da escola, e vou pedir para a máquina criar 3 grupos. Aí a máquina vai olhar para as notas dos alunos, aí vai olhar assim, esse aqui é o grupo dos inteligentes, esse aqui é dos mais ou menos, esse aqui é da galera que tem que estudar mais. Tá? E aí o cara faz esse agrupamento e você pode depois implementar tarefas, pedagogicamente falando, pensar em projetos específicos para cada grupo de aluno. Tá? Esse é um problema típico de clusterização. Outra coisa que a gente faz são as regras no aprendizado não supervisionado, são as regras de associação. Eu vou prever, tem um dataset que tem colunas e valores associados. Aí, por exemplo, a regra de associação, eu gosto de explicar o caso do Walmart. Né? O Walmart criou um dataset gigante, onde cada linha era uma venda realizada no período lá. Cada coluna era um produto vendido. Aí, dado uma venda, se tivesse vendido os produtos A, B e C recebia 1 e todas as outras colunas de produtos recebiam 0. Então, você fazia uma grande matriz de zeros e uns. Tá? E aí, o que é que a regra de associação faz? Dado que o valor de uma coluna é tal, o valor da outra coluna ali é tal. Então, ela encontra relação entre colunas, dados que co-ocorrem na base, dados que se repetem na base de dados. Tá? Então, o que é que o Walmart descobriu quando rodou o algoritmo de regras de associação? Que toda vez que tinha uma compra que tinha fraude igual a 1, e tinha lá outros campos como o horário da compra, o horário à noite. E toda vez que comprava fralda à noite, comprava cerveja também. E aí é a regra de associação é isso. Se algo aconteceu, então algo vai acontecer também. Tá? Esse é o algoritmo de regra de associação que não é previamente classificado. Você não fala em rótula. Por isso que é aprendizado não supervisionado. Eu acho que com isso a gente já pode matar a questão. Tá certo? Questãozinha aqui. O que é que uma característica dos modelos de aprendizado de máquina não supervisionados e não supervisionados é que o modelo supervisionado, letra A, exploram a detecção de outliers, enquanto modelos não supervisionados usam dados representados em formatos como XML ou JSON para treinamento. Nada a ver, né? Ele está dizendo que no aprendizado não supervisionado eu uso dados semi-estruturados, está viajando. B. Geralmente tem menos tendência ao overfitting do que modelos não supervisionados. A gente não fala em overfitting muito em aprendizado não supervisionado. O overfitting, ele parte da ideia de que você já tem uma classe. É um problema relacionado ao aprendizado supervisionado, tá? Então, é um absurdo isso aqui. Depois eu vou voltar a falar de overfitting, tá? Anota aí essa palavra, se você nunca ouviu falar, que daqui a pouco eu explico ela, porque ela tem muitas questões associadas. C. Requerem dados rotulados para o treinamento. O modelo supervisionado requer dado rotulado para treinamento. Correto.
enquanto modelos não supervisionados podem funcionar, normalmente funcionam, né, examinador, com dados não rotulados. O gabarito aqui é a letra C. D. São mais adequados para tarefas de análise exploratória de dados, enquanto modelos não supervisionados são mais adequados para a previsão de séries temporais, nada a ver, viagem. E são usadas apenas para classificação. Não, o modelo supervisionado, o aprendizado supervisionado, ele resolve problemas de classificação e de regressão, que eu falei para vocês. Enquanto modelos não supervisionados são usados apenas para agrupamento. Eu te dei a outra tarefa, né? Criação de regras de associação. Tá? A gente tem o algoritmo PCA, análise de componentes principais, PCA, que é um algoritmo não supervisionado, você não precisa ter rótulo, e que ele serve para reduzir dimensionalidade, que é a ideia de você diminuir a quantidade de colunas do seu dataset, diminuir a quantidade de atributos, de dimensões, que a gente chama de dimensão coluna, tá? Então, a redução de dimensionalidade é uma tarefa de aprendizado não supervisionado quando eu uso o PCA, tá? Muito bem, fechamos aí, então, a questão. Vamos para a próxima. Prova para professor do ensino fundamental, hein? Falando de aprendizado supervisionado não supervisionado. Tome, professor de tecnologia, né? Lá para São Paulo, FGV como sempre, né? O aprendizado de máquina ou machine learning é uma área da ciência da computação diretamente relacionada à ciência de dados, data science. Como sua própria terminologia diz, o aprendizado de máquina se concentra no desenvolvimento de algoritmos que podem aprender com dados. Seus três principais tipos de algoritmo, concordo, é o supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. Esse eu ainda não tinha explicado, né? O aprendizado por reforço acontece da seguinte forma. Deixa eu esconder aqui a minha querida almofada. Aprendizado por reforço. Aprendizado por reforço, meu jovem, é o seguinte. Eu tenho um agente inteligente que interage com o ambiente, toma decisões. Conforme ele vai tomando decisões, eu tenho uma função de avaliação, uma função de custo que avalia se aquela decisão é boa ou ruim. Aí você dá uma recompensa ou uma penalidade para o seu agente inteligente de acordo com a decisão que ele tomou naquele instante, naquele momento que ele estava lá interagindo com o ambiente. E o objetivo do agente inteligente é maximizar a recompensa ao longo do tempo, ao longo das decisões que ele vai tomando. Esse é o aprendizado por reforço. Bonito, né? É o que você faz com o seu pet. Se seu pet toma uma ação errada, você castiga ele. Se seu pet faz uma coisa correta, você dá um biscoitinho para ele, tá? Gente, aprendizado por reforço. Exemplo, um robô na superfície de Marte. O robô é o agente inteligente, a superfície de Marte é o ambiente que ele interage. Que ações ele pode tomar? Ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, catar uma pedra. Beleza. E para isso ele tem um monte de sensor que vai validando esses passos que ele vai dando na superfície de Marte e vai penalizando ou não. Tipo, se ele vai para frente e desequilibra, aí o sensor de desequilíbrio dá uma penalidade porque ele foi para um lugar íngreme. Se ele vai para a esquerda, bate na parede ou chega próximo de uma parede, o sensor lá vai dar outra penalidade para o robozinho porque ele está batendo na parede. Se ele anda para a direita e vai de boa, aí beleza, recompensa para ele. Aí tem um sensor, né, um scanner que está vendo o chão. Se ele vai para um lugar que tem uma pedra preciosa, maravilhosa lá de Marte, que ele vai catar para mandar para os astronautas geólogos estudarem, aí ele vai ganhar uma recompensa grande. Então ele vai ficar passeando pela superfície de Marte tentando encontrar pedrinhas, tá? Essa é a ideia do aprendizado por reforço. E aí a gente fala em exploração e exploração. E a tradução no inglês é essa, mas é o exploration e o exploitation. Traduzindo os dois para português, é exploração. Aí eu chamo explotação. Como assim, Lúcio? Mas o que é isso aí? Me explica aí. Exploração, no aprendizado por reforço, é quando o seu agente inteligente ele está explorando novas possibilidades de ações naquele momento que ele está ali no ambiente. Então, a máquina não sabe o que é que acontece se ela for para frente. Ela vai para ver o que acontece, para ver se é bom ou se é ruim. Isso é a exploração, exploration. Exploitation ou explotação a máquina vai pelos lugares que ela já sabe que é bom e que dá recompensa. Qual é o risco do robô? É o robô ficar dando volta em círculo lá em Marte,
por um caminho que ele não vai se desequilibrar, nem vai bater em nada, e fica lá, tchum, tchum, tchum. Então, só ir na boa, só ir na zona de conforto, só ir naquilo que o cara sabe, é ruim em aprendizado por reforço. Por isso que algumas técnicas de aprendizado por reforço falam o seguinte: 70% das vezes você vai no exploitation, mas 30% você tem que ir no exploration. Captou? Pronto. Esse é o aprendizado por reforço. Isso posto, voltemos à questão. Com relação aos 3 tipos de algoritmos mencionados, avalie as afirmativas a seguir. 1, 2 e 3 e diga o que é que está correto. 1. No aprendizado supervisionado, os algoritmos são treinados com dados rotulados. Perfeito! Ou seja, dados que contêm exemplos de entrada e saída correspondente. Então, eu vou ter um dataset cuja entrada vai ser os dados da transação de cartão de crédito, tipo valor, local, horário, e vou ter o rótulo, que é a classe especial, que vai dizer se a transação é normal ou fraudulenta. Eu tenho entrada e tenho saída. A máquina aprende a relação, o padrão entre as entradas e a saída, praticamente criando uma função. Tá? A máquina reflete uma função que existe na natureza, no mundo real, onde, dada uma entrada, você tem uma saída, a máquina cria uma função similar a essa, com base nos dados que ela aprende. Muito bem, então eu tenho sim entrada e saída correspondentes e, portanto, associam as entradas às saídas correspondentes. O 1 está correto, que faz com que eu jogue fora a letra C e a letra E de escola. 2. No aprendizado não supervisionado, os algoritmos são treinados em conjuntos não rotulados, que não contêm exemplos de entrada e saída correspondente e, portanto, aprendem a identificar padrões como pontos correntes em regras de associação, dados que são similares e dissimilares no agrupamento. Então, você identifica padrões nos dados sem saber o que os seus padrões representam inicialmente. De fato, a máquina não sabe o que é que tem ali. Ela vai pegar os dados e vai agrupar conforme as similaridades desses dados. O 2 está correto também, o 2 está correto, o 2 está correto. Habemos gabarito. FGV já foi mais difícil, hein? Mas se bem que cobrar aprendizado de máquina para o professor de ensino fundamental é pau, né? Mas então, B é 1, 2, 3 estão corretas. Então, essa aqui que fala do aprendizado por reforço está correta. Ó. Envolve um agente inteligente, que pode ser chamado de softbot, que aprende a tomar decisões no ambiente, interagindo com o ambiente, recebendo recompensas ou penalidades por suas ações de exploração ou atuação. Ele chamou o exploitation de atuação, meu querido examinador, hein? Muito bem. Então, 1, 2 e 3, correto. Letra B é o gabarito. Mais uma aqui do CESP, CTI, prova do CTI. Deixa eu só olhar aqui uma coisa aqui, tudo bem. Julgue o próximo item. A regressão, lembra que eu falei dela quando o rótulo é numérico? É um tipo de aprendizado supervisionado, cujo objetivo é entender a relação entre variáveis dependentes. Regressão é supervisionado, gente. Eu preciso dar uma base treinada para que a máquina possa, a partir dos dados de entrada, prever o valor numérico de saída. A gente, usando a nomenclatura da estatística, a gente pode chamar esses dados de variáveis independentes. São os valores, os atributos que vão definir a variável dependente, que é o rótulo numérico. Tá? Então, se eu quero, a partir da temperatura, a partir da altura, prever o peso de uma pessoa, e eu tenho uma base de dados gigante de pessoas com a altura e peso de cada uma, então a altura é a variável independente, porque é ela que vai definir o peso, que é o que eu estou querendo aprender. Tá? Eu quero, a partir da altura, prever o peso de uma pessoa. Beleza? Beleza. Isso é problema de regressão clássico. Muito bem. Só que a regressão é supervisionada. E aqui está dizendo que ela é não supervisionada. Logo, questão errada. Muito bem. Mais uma aqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo também. Só trouxe questão em 2024, viu? Esse assunto está na moda. Em Machine Learning, os sistemas podem usar aprendizado do tipo supervisionado, sim, não supervisionado, sim, autônomo, na cabeça do examinador, ou gerenciado. Aí complicou, né? Não existe machine learning autônomo ou gerenciado. Isso aqui é a invenção do examinador.
Questão errada. Mais uma aqui do INPI. Certo ou errado? No aprendizado não supervisionado, o modelo é treinado com base em um conjunto de entradas, por exemplo, dados extraídos de imagens médicas de vários pacientes e de saídas corretas associadas a cada uma dessas entradas, por exemplo, o diagnóstico de cada paciente. Errado. Errado, professor? Porque ele está falando que é aprendizado não supervisionado e claramente eu estou falando de uma base de dados que vai ter um conjunto de entradas e os meus rótulos correspondentes. Se eu tenho rótulo, se eu tenho saída correta associada a cada uma dessas entradas, eu estou falando de aprendizado supervisionado. Viu? Não dá para errar essas questões não, meu jovem. Agora eu vou falar de dois problemas que a gente tem no treinamento das máquinas, que é o overfitting e overtraining, não, tá errado, hein? Overfitting e underfitting. Overtraining é sinônimo de overfitting. Eu tava doidão aí quando eu fiz esse slide, hein? Eu fiz agora o slide. Overfitting e underfitting. Gente, eu tô treinando a máquina. Eu quero que ela aprenda. Eu falei para vocês que eu vou separar um conjunto de testes ou de validação para depois testar a máquina, avaliar a máquina, validar a máquina, certo? Esse é o caminho. Aí o que acontece? Às vezes acontece o seguinte, eu tenho uma máquina super esperta, super complexa, super detalhista, que vai aprender todos os detalhes do conjunto de treinamento, vai aprender a fazer todas as relações entre entrada e saída esperada, até daquilo que foi errado. Ela vai aprender até dados, porque assim, num conjunto de milhões de dados, vai passar uma transação fraudulenta que a máquina não viu. E aí ela vai ser classificada como normal, captou? Então a máquina vai aprender aos detalhes o conjunto de treinamento. Se você pegar um dado parecido com um dado no conjunto de treinamento, ela vai acertar a classificação. Ela vai ficar especialista no conjunto de treinamento. Porém, ela vai perder a capacidade de generalizar, a capacidade de fazer previsões para dados que não estavam no conjunto de treinamento. Dados que ela nunca viu, ela vai mal, porque ela aprende todos os detalhezinhos, só aprende o conjunto de treinamento. Aí, ela vai, se eu pegar o conjunto de testes para testar essa máquina, eu vou ter uma acurácia baixa. Eu vou ter uma máquina errando muito. Por quê? Porque ela ficou especialista no conjunto de treinamento e perdeu o poder de acertar no conjunto de teste. Esse problema é o overfitting, ou sobreajuste, ou overtraining. Beleza? Máquinas muito complexas que ficam especialistas no conjunto de treinamento. Ela é muito complexa para aquela base de dados. Ou máquina que você deixou treinando por muito tempo, por muitas iterações no conjunto de treinamento. Liguei aqui o ar-condicionado, esquentou. Beleza. No outro lado, a gente tem o problema do underfitting ou subajuste. No underfitting, a máquina é burra. A máquina é simples demais para aquela base de dados que eu estou querendo que ela aprenda. Ela não vai conseguir aprender todas as relações que estão lá no conjunto de treinamento. Ela vai fazer suposições erradas. Ela vai criar o que a gente chama de viés. Tá? Nesse caso, a gente tem o underfitting. É quando a máquina vai mal no conjunto de treinamento, ela não consegue aprender com os dados no conjunto de treinamento. Se você for testar ela com dados parecidos com o que estão no conjunto de treinamento, ela vai errar. E se você pegar o conjunto de teste, aí é que ela vai errar. Tá? Então, overfitting, sobre treinamento, a máquina fica especialista no treinamento, perde poder de acertar dados que ela nunca viu. Underfitting, máquina muito simples que não conseguiu aprender com a base de treinamento. São os dois problemas e isso aí ainda deságua. Deságua questão de concurso. Ó, vamos ver aqui 2024, LNA, prova do CESP de 5 alternativas. Considere que durante o processo de treinamento de um modelo de aprendizagem de máquina tenha ocorrido overfitting dos dados. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 1. Os dados utilizados durante o treinamento possuem grande quantidade de informações irrelevantes. Isso aqui é interessante, pessoal. O que acontece no conjunto de dados que vai propenso a entrar em overfit? Ele não tem muitos atributos relevantes.
Ele não tem atributos que explicam a relação de entrada com as saídas desejadas, tá? Ele tem muito atributo que é ruído, é valor errado, valor que não tem tanta importância, que não tem relação com o problema. E aí você acaba entrando em overfitting. De fato, eu posso fazer essa suposição que se a máquina não aprendeu, ou melhor, se a máquina entrou em overfitting, é porque aqueles dados de treinamento têm informações irrelevantes que só fazem sentido para o treinamento, mas quando eu pego um dado real, não faz sentido, entendeu? O modelo, aí o 1 está certo. Se o 1 está certo, eu vou jogar B fora, eu vou jogar D de dado fora. 2, o modelo utilizado é de baixa complexidade e aprendeu o ruído nos dados de treinamento. Se tivesse o alta, estaria certo, porque o modelo de alta complexidade é o que entra em overfitting. Tanto é que a solução para o overfitting muitas vezes está em deixar o modelo menos complexo. Por exemplo, apagando neurônios de uma rede neural. A rede neural tem 1 milhão de neurônios, você diminui a quantidade de neurônios para ela ficar mais burrinha. Durante o processo de treinamento, você vai apagando neurônios. É o dropout, tá? Uma estratégia de regularização. Regularizar um modelo é deixar um modelo adequado ao seu conjunto de dados, para que ele nem vá para overfitting, nem underfitting, tá? Outra coisa, aí quando está em underfitting, aí você troca. Eu usei um KNN, que é um modelo mais simples, e não deu certo. Então agora eu vou usar uma rede neural. Que aí eu quero ver se não aprende esses dados, essa bendita rede neural. E aí você não entra em underfitting, tá? Beleza. Então, a 2 está errada, porque normalmente a gente associa alta complexidade do modelo à ideia de overfitting. A 2 está errada, joga a letra E fora. E a 3, validação cruzada K-fold, é um dos métodos que podem ser utilizados na detecção da ocorrência de sobreajuste. Gente, é um método que é utilizado para prevenir o sobreajuste, tá certo? Mas olha que lindo, 1 e 3 estão certos. Validação cruzada ajuda na detecção de sobreajuste. Não, ela evita a ocorrência de sobreajuste. Mas aí passou, né? Isso aí passou. Examinador falando besteira para variar. Por que, professor, que validação... Como é o nome? Validação cruzada, K-fold? Ó, o que é a validação cruzada? Eu falei para vocês que os cientistas de dados, normalmente eles pegam a base de dados, o dataset, e dividem 70% para treinamento, 80% para treinamento e 20% para teste. No K-fold Cross Validation, você vai pegar seu dataset e vai dividir em K subconjuntos, 10 subconjuntos. E aí, em vez de você criar um único modelo, você vai criar K modelos. O K quem define é o cientista, tá? K modelos. K modelos, 10 modelos. Vamos fazer aí 10 modelos diferentes, gente. E o que é que vai variar? Porque se eu peguei o dataset e dividi em K, em 10 com subconjuntos, disjuntos, né, cada um com 10% da base, eu pego o seguinte, eu vou colocar 9 desses subconjuntos, no caso de K igual a 10, 90% vai para treinamento, e o conjuntinho que não foi para o treinamento fica para teste. Só que eu faço isso 10 vezes, variando o conjuntinho que vai para teste. Então, K igual a 3, na primeira vez que eu rodo, o subconjunto 1 e 2 vai para treinamento, e o subconjunto 3 vai para teste. Acompanha. Na segunda vez que eu rodo, o subconjunto 1 e 3 vai para treinamento e o 2 vai para teste. E depois, o 2 e o 3 vai para treinamento e 1 vai para teste. O que acontece quando eu faço cross validation, com a validação cruzada K-fold, com K pastas, com K subconjuntos? Eu vou fazer com que, primeiro, que o meu modelo, porque o meu modelo final, é importante falar isso, ele vai ser, por exemplo, se é um modelo para prever se a transação é fraudulenta ou não, eu crio K modelos, 3 modelos. 2 diz que é fraudulenta e 1 diz que não é fraudulenta. Aí, votação, quem tem mais ganha. Entendeu? Isso é essa validação. E aí o que acontece? Como eu criei 3 modelos, cada um variando os dados de treinamento e teste, pode ser que um entre, normalmente a gente faz K igual a 10, um entre em overfitting. 10, K igual a 10. 2 entrem em overfit, 3 entrem em overfit, mais 7 não entraram, porque eles foram treinados com dados diferentes, conjunto de dados diferentes, tá? E aí,
como é a média, se for regressão, ou como é a votação, o K-fold elimina a chance de você fazer um único modelo de entrar em overfitting, porque você vai fazer vários modelos. Tá? Então, você diminui o risco de você entrar em overfitting usando o K-fold. Beleza? Beleza. E não para identificar, como está dizendo aqui, né? Identificar a detecção de ocorrência de sobreajuste. Não é para isso não que a gente usa a validação cruzada, viu, Zanadu? Discordo desse gabarito. CESP 2024 ocorre sob ajuste quando o modelo não pode determinar uma relação significativa entre os dados de entrada e saída, ou seja, quando o modelo não é treinado pelo período apropriado em relação à quantidade de dados. Aí é o underfitting, não é sobreajuste. Aqui ele não aprendeu a relação entre dados entre dados de entrada e dados de saída. Isso aqui é underfitting, questão errada. Mais uma, da ANA, Agência Nacional de Águas. O problema de underfitting ocorre quando o modelo não se ajusta aos dados de treinamento, enquanto o overfitting ocorre quando o modelo não se ajusta a novos dados. Faz sentido, né? O overfitting ele vai muito bem no conjunto de treinamento, mas novos dados ele não vai prever direito. Underfitting ele vai mal no conjunto de treinamento e vai mal no conjunto de teste. Questão correta. Tá bom? Mais uma aqui, ó, da FGV e NPE. Tecnologista pleno 1. Vamos lá. Recentemente, tem-se observado o aumento dos usos de algoritmos de IA aplicados à assimilação de dados. Que é isso, meu Deus? Muitos algoritmos de IA em assimilação são baseados em redes neurais. É alguma coisa relacionada aqui, ó, aprimoramento do sistema de assimilação de dados nos componentes. Aí é o tecnologista pleno 1 do INPE, né? Enfim. Muitos algoritmos de IA são baseados em redes neurais e redes neurais profundas, o Deep Learning, que necessitam de uma etapa de treinamento. Muito bem. Essa etapa de treinamento nem sempre são de fácil execução. Por exemplo, há um fenômeno que ocorre quando um algoritmo é treinado e apresenta bom desempenho para um conjunto particular de dados usado para treinamento, mas falha ao prever respostas para dados de entrada não incluídos no conjunto de treinamento. A esse fenômeno dá-se o nome em inglês de overfitting, tá bom? Overfitting. Não é underfitting, porque ele teria que dizer que vai mal no conjunto de treinamento, mas ele diz que tem bom desempenho no conjunto de treinamento. E supertraining, aprendizado por reforço, é outro contexto. Supertraining, kerneling, aí vamos embora para a letra C aqui, mais facilmente. Métricas de classificação, mas antes deixa eu dar um aviso aqui, ó, já passamos aqui da metade, já estamos terminando aqui nosso evento, e eu não posso deixar de dizer que esse evento aqui é patrocinado pelo professor Gabriel Pacheco, tá? Que está em plena Black November, que é a Black Friday, tá? 50% de desconto nos cursos, 30% de desconto na plataforma do nosso parceiro professor André Fantoni, 20% de desconto no Tec Concurso, isso se você fizer a matrícula de 4 a 10 de novembro. Lá você vai encontrar o meu curso completo de inteligência artificial, que eu gravei para o professor Gabriel Pacheco. Lá você vai encontrar uma série de cursos que eu gravei lá. Eu gravei, por exemplo, virtualização. Virtualização lá no Pachecão, fui eu que gravei, tá? Então, aproveita essa promoção. Além disso, só 40% de desconto no Clube das Discursivas, duas sessões em grupo de mentoria com o Pachecão e uma palestra sobre gestão financeira. Ficou alguma dúvida? Quer saber mais informações? Fale conosco, @professorgabrielpacheco.com.br. Beleza? Deu merchan e me segue lá no Instagram, rapaz. O garoto. Vitor_Kessler. Muito bem, material na tela, métricas de classificação. Beleza, treinei meu modelo. E agora eu vou testar. E aí, quando eu for testar um modelo de classificação, ou de regressão, tem métricas associadas, tá? As métricas de classificação para modelos de classificação são bastante cobradas em prova. E aí, é isso que a gente vai brincar aqui, tá certo? Métricas de classificação. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer uma comparação entre os dados reais que estão no conjunto de teste e as previsões da minha máquina. Onde é que eu vou guardar isso? Na matriz de confusão. Que é isso, professor? Matriz de confusão. É um negócio que é o seguinte, é uma matriz, uma planilha. Deixa eu desenhar ela aqui para vocês.
pegar aqui a canetinha vermelhinha. Ó, uma matriz 2 por 2 é a matriz de confusão. Vamos facilitar. Eu tenho um problema que eu tenho uma classificação binária. Eu vou chamar uma classe de positiva e a outra de classe negativa. Positiva, o cara é uma transação fraudulenta. Negativa é uma transação normal. Certo? Certo. Aí eu vou colocar aqui os dados, os valores reais que estão no meu conjunto de teste vão estar aqui no eixo X, conjunto de testes, tá? E aqui eu vou ter as previsões do meu modelo frente ao conjunto de testes. Então, se eu tiver 1000 dados no conjunto de testes, pode ser que em 450 casos, a classe que estava no teste, no conjunto de teste, era positiva, era uma transação fraudulenta, e a máquina previu corretamente que era fraudulenta. Então, a gente chama esse primeiro quadrante aqui, ó, de verdadeiro positivo. Aqui, ó, nesse segundo quadrante, era um dado que era positivo, mas a previsão da minha máquina deu negativo. Ele errou o negativo, a previsão negativa. É o que a gente chama de falso negativo. Quando o valor é positivo, mas a máquina erra e diz que é negativo. É de uma classe, mas a máquina diz que é de outra. Então, o falso negativo, 20 casos. Aqui, ó, a máquina previu que era positivo, mas não era positivo, era negativo. Então, aqui é o falso positivo, 30. E para completar, o verdadeiro negativo. A máquina fez uma previsão correta de que a classe era classe negativa. Vai ficar quanto aqui? 450, 500, 500. Tá bom? Muito bem. Agora eu te pergunto, te afirmo, a diagonal principal da minha matriz de confusão traz os acertos da máquina. Então, ela acertou, ó, 950 de 1000. Então, ela está com uma acurácia de 95%. A acurácia, gente, é o que a máquina acertou, que é o verdadeiro positivo, mais o verdadeiro negativo, sobre todos os dados que ela fez previsões. Os verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos negativos, falsos positivos, tá? Esse é o nossa querida acurácia, tá? Temos também a precisão. Vamos de recall primeiro. Recall, que eu gosto mais do recall, que é a revocação ou a sensibilidade. O recall é uma métrica que diz o seguinte: o recall é o que a máquina acertou de previsões positivas sobre VP mais falso negativo. O que é falso negativo? É o que na base de testes era positivo, mas a máquina errou dizendo que era negativo. E o que é verdadeiro positivo, na base de teste é positivo. Então, o recall é a relação entre o que a máquina acertou de positivo em relação ao que tinha de positivo na base. É um percentual de quanto que ela consegue acertar a classe positiva que está lá na base, tá? E quanto menor o falso negativo, mais perto de 1 o recall é, porque vai ser a divisão de VP sobre VP. Falso negativo tendendo a 0 é uma divisão de VP por VP que dá 1. Então, o recall igual a 1 é sem falso negativo. O recall igual a 0 é tanto falso negativo que isso aqui tende a ser muito pequeno, 0 em relação a isso aqui. Então, quanto mais próximo de 0, mais falsos negativos a gente tem no recall. Quanto mais próximo de 1, menos falso negativo a gente tem no recall, tá? A precisão é verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo. Ou seja, o quanto que a máquina acertou da classe positiva em relação ao que ela disse que era positivo. E, novamente, a gente tem aqui a brincadeira do falso positivo. Quanto maior a precisão, menos falsos positivos eu tenho na minha base. A minha máquina faz. Tá certo? Beleza. Tem outras que eu vou falar já já, mas a base é essa. Você tem que entender o que é a matriz de confusão e, pelo menos isso, acurácia, recall e precisão. Nos problemas de detecção de anomalia, ou seja, onde eu tenho uma classe que eu não posso deixar ela passar, porque ela é uma anomalia, ela tem que ser detectada. No caso das transações fraudulentas, eu posso deixar passar a transação fraudulenta? Não, porque senão o prejuízo é certo.
Então, é um caso típico de identificação de anomalia você identificar transações fraudulentas. E você ajusta o seu modelo para diminuir a quantidade de falso negativo. Diminuir a quantidade de falso negativo. A máquina, o que é o falso negativo nesse problema? A máquina dizer que não tem fraude onde tem. Aí passou a fraude, o ladrão botou o dinheiro no bolso e você ficou a ver navios. Outro exemplo, prever se um tumor, uma imagem de um tumor do fígado, ela é um tumor maligno ou benigno. Você pode ter um falso negativo, a máquina de falar que não é câncer, mas é câncer, o cara morre. Entendeu? Aí você ajusta o seu modelo para ter um recall alto. É isso que você faz. O recall é uma métrica muito importante nos problemas de detecção de anomalia. Muito bem, introdução introduzida. Vamos agora resolver duas questõezinhas para a gente ver se vocês entenderam o que eu falei. Essa questão aqui é muito isso que eu falei, tá? FGV 2023, Receita Federal. Ó, tanto você pode ter questões assim, ou seja, sem cálculo, como, eu vou trazer uma aqui que pede cálculo, tá? CESP nunca vi cobrando cálculo, as outras bancas eu já vi, tá? A CESP fala mais em teoria. Luiz, médico dermatologista, criou um modelo de IA para auxiliar na detecção de câncer de pele com visão computacional. Visão computacional é uma área da inteligência artificial que faz a máquina trabalhar como se fosse um olho, tá? Identificando padrões em imagens e vídeos. Como um modelo de classificação binária, ele terá 4 possíveis saídas. Verdadeiro positivo, paciente com câncer detectado corretamente. Verdadeiro negativo, paciente sem câncer detectado corretamente. Falso positivo, ele disse que o falso positivo é sem câncer, detectado incorretamente. E o falso negativo, o cara está com câncer, mas o câncer não foi detectado. Beleza. Levando em consideração que o modelo de IA seria utilizado como uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico de câncer de pele, os erros do tipo 1, isso é um termo da estatística, tá? Falso positivo seriam tolerados. O que é o falso positivo? Dizer que tem, mas não tem. Falso positivo, paciente sem câncer detectado incorretamente, ou seja, detectado como tem câncer, tá? Aí o que você faz, o falso positivo? Ele próprio diz aqui, ó, haveria uma análise posterior realizada por um médico especialista. No entanto, os erros tipo 2 seriam, que é o falso negativo, seriam os mais críticos, uma vez que podem resultar em um diagnóstico tardio ou falho, comprometendo a saúde do paciente. Tomando o cenário como base, julgue os itens a seguir e diga o que é que está correto. 1. A métrica mais importante nesse caso seria o recall. E aí, gente? Correto, né? Porque eu não quero que passe falso negativo. A 1 está correta. Então, a B foi para o saco, a D foi para o saco, a E foi para o saco. A 2 está errada. A métrica mais importante é a precisão. Não, que a precisão é uma medida dos falsos positivos que são tolerados. Então, o meu modelo pode ter falso positivo. Então, a 2 está errada mesmo. 3. Ao ajustar o modelo para minimizar erros do tipo 2, geralmente os erros do tipo 1 tendem a aumentar. E isso é uma verdade, tá? Quanto mais você ajusta o seu modelo para não deixar passar falso negativo, mais ele abre as pernas para o falso positivo e vice-versa. Abre as pernas ficou feio, né? Mas deu para entender, né? Muito bem. Isso está correto, tá? Toda vez que imagina o problema lá do cartão de crédito. O que acontece com as empresas de cartão de crédito? Elas botam pesado o falso, não deixa passar falso negativo. Tanto é que você muitas vezes recebe uma negativa, não deixam você fazer a transação e aí você tem que... E é coisa tranquila, né? Você confirma lá, não, foi eu que estou querendo comprar desse site aqui próprio, tal. Entendeu? Agora, se você abrir para o falso negativo, aí você não deixa passar falso positivo. Aí depende do que você precisa. Muito bem. A 3 é correta. E aí o gabarito é a letra A de amor. O 4. Luiz deveria submeter seu modelo a um treinamento mais longo e dependente do overfit. Não, overfit nunca é bom, gente. Não tem nada a ver com a história aqui. Essa 4 está errada. Agora vem a continha. E eu peguei logo uma questão difícil, hein? Ainda bem que eu posso usar a minha calculadora. O cara que fez a prova do TCE do Pará, da área de economia, mas pelo menos é o cara de economia. 2024. Modelos de aprendizagem de máquina são, em geral, avaliados. Viu? Ó, caiu a aprendizagem de máquina para uma área que não é de TI.
em geral, avaliados com métricas que indicam os quão poderosos e relevantes eles são. O quão, né? Por favor, né? Entre exemplos de métricas de avaliação utilizadas são citados precisão, verdadeiro positivo e o total de verdadeiro positivo e falso positivo. Sensibilidade ou recall, verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo. É o recall. E o score F1, que relaciona precisão e sensibilidade, que eu não falei para vocês. O F1, gente, é a média harmônica de precisão e recall, tá? Como é que é a fórmula de média harmônica de F1 score? Eu nunca sei decorar desse negócio. Eu posso roubar aqui, deixa eu roubar aqui. F1 score é 2 vezes precisão vezes recall sobre precisão mais recall. Então, o F1 é a média harmônica de precisão e recall. É 2 vezes precisão vezes recall. Cadê? Me perdi aqui. Voltei. Precisão vezes recall dividido por precisão mais recall. Muito bem. Suponha a existência de um modelo de classificação binária cuja taxa de precisão é 90% e a sensibilidade deu 65%. Baixa, hein? Utilize a aproximação de 2 casas decimais para se lascar. O score F1 referente a esse modelo. Gente, o F1 score é uma média. Então, pelo menos a letra A eu já jogo fora, porque a média de 90 para 75 não vai dar 41. 9, né? Muito bem. Não é a média geométrica, é a média que faz essa continha aqui, que eu vou fazer aqui para vocês. Vamos pegar 0,9 e 0,75. Quanto é 0,9 mais 0,75? É 1,65, aqui embaixo. E quanto é 0,9 vezes 0,75? Aí eu vou usar a minha calculadora e vai 0,9 vezes 0,75. 0,675. Muito bem. Eu posso usar a calculadora, vocês não. Vamos dividir esses caras aqui, 0,675 dividido por 1,65. Dividido por 1,65 vai dar 0,4090. 0,4090. 0,4090 vezes 2, faltou multiplicar pelos 2, 81,8. Olha, aí a letra B é o gabarito. Viu aí? É isso, meu jovem. A fórmula está aqui, você substitui, deixa eu fazer bonitinho então. Ó. P vezes R é 0,675. P mais R é 1,65. Você multiplica isso por 2 no final, que vai dar 81,81. É uma dízima periódica, né? Então, letra B é o gabarito. Beleza, gente? E aí, meu jovem? Parei por aqui. Passamos com você por todo o conceito introdutório do que é aprendizado de máquina, divisão em aprendizado supervisionado e não supervisionado e o aprendizado por reforço, expliquei para você também. E agora eu mostrei para vocês os problemas associados ao treinamento, overfitting e underfitting, e fomos para as métricas de classificação, falamos um pouquinho aí de recall, sensibilidade e por aí vai. Beleza? Quais os próximos passos daqui? Na plataforma do professor Gabriel Pacheco tem um curso completo de inteligência artificial. O próximo passo é conhecer os diversos algoritmos, tá? KNN, suporte vector machines, redes neurais artificiais, árvore de decisão, floresta randômica. Tem uma série de algoritmos que são cobrados em concurso. Aprender as diversas redes neurais que está muito na moda. Aí tem a IA generativa, você tem que estudar lá o Transformer, que faz parte do GPT, né? Generativo, Pré-Trainer e Transformer. Eita, ChatGPT. Beleza? Então, é continuar os estudos, galera. É continuar os estudos de um assunto que está pipocando. E para terminar, eu vou lembrar vocês novamente do Black November do professor Gabriel Pacheco. Na minha época, que eu passei no concurso CGU em 2012. Em 2009, 2010, eu estava estudando por apostila, tá? Que comprava na banca de revistas. Hoje você tem um material qualificado que vai te ajudar. A gente dá aula com base no que cai nas provas. Tá? Tanto é que meu curso tá bem atualizadinho lá no professor Gabriel Pacheco, já para te entregar um bom material. Então, aproveita a Black Friday, que é o Black November, que vai te dar 50% de desconto
na assinatura do professor Gabriel Pacheco, 30% no professor André Fantoni, 20% no Tec Concurso, 40% no Clube das Discursivas, se você fizer a matrícula entre 4 e 10 de novembro, tá? Além de 2 mentorias com o professor Gabriel Pacheco e uma palestra sobre gestão financeira. Não perca, não perca, não perca, não perca, não perca. E me siga no Instagram, Vitor_Kessler. Fechamos então o nosso evento. Valeu, galera. Deixa eu colocar aqui no final aqui para mostrar para vocês aqui o Black November. Valeu! Segue lá no Insta, Vitor_Kessler.